Boa noite, alunos do 8º ano do EJA. Essa é a nossa segunda aula, referente ao primeiro roteiro do segundo bimestre. Então agora nós vamos falar um pouco sobre notação científica. Então, o que exatamente é a notação científica? A notação científica ela é utilizada muito na área de exatas, na matemática, na física e na química. Ela veio para facilitar como nós vamos escrever números muito grandes, como por exemplo eu coloquei aqui, ó, a distância entre a Terra e o Sol, que é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, é um número muito grande. Ou também ela veio para facilitar nossa escrita de números muito pequenos, como por exemplo a carga de um próton, que é de aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então aqui, ó, agora eu vou explicar para vocês como nós representamos esses números extremos, ou muito grandes ou muito pequenos, em notação científica, tá? Então, como transformar um número em notação científica? Então, já fizemos aquela revisão sobre potenciação, então já está bem simples para vocês. Para transformar um número de notação científica, é necessário entender o que são potências de base 10. Nós já vimos na aula passada. Potência de base 10, ó, é quem? Quem é minha base? É o 10. Então, isso é bem óbvio. Potência de base 10, a minha base é 10. Então, tem aqui alguns exemplos para vocês. 10 elevado a 0 é igual a 1. Nós já vimos na aula passada que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. E aqui, ó, 10 elevado a 1 é 10, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100, 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000, e assim por diante. Vocês perceberam, ó, que nós formamos uma pirâmide. 10 elevado a 0 é 1. Então, é 0. É 0 expoente, então eu não tenho o número 0 aqui. Aqui, 10 elevado a 1, o meu expoente é 1. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um número 0 após o 1. O 10 ao quadrado é 10 vezes 10, o meu expoente é 2, então eu tenho 2 zeros após o número 1, e assim por diante. E assim eu sigo com 10 ao cubo, são 3 zeros após o número 1. 10 à quarta, são 4 zeros após o número 1. 10 à quinta, são 5 zeros após o número 1, tá? Isso daqui é uma simples observação, ó. À medida que o expoente aumenta, também aumenta a quantidade de zeros, né? Quando o meu expoente era 0, eu não tinha nenhum número 0. O meu expoente é 1, então eu tenho um 0. O meu expoente é 2, eu tenho 2 zeros. Então, eu aumento o expoente e eu aumento a quantidade de zeros, tá? Outra coisa que eu quero que vocês notem, ó, veja também que o número que está no expoente é a quantidade de zeros, nós acabamos de falar. Isso equivale a dizer que a quantidade de casas decimais andadas para a direita, ó, a quantidade de casas decimais andadas para a direita é igual ao expoente da potência, tá? Acabei de falar para vocês aqui, ó, o expoente é 0, então é 0, 0, 0 números 0 após o 1. O expoente é 1 número 0 após o 1. O 2 são 2 zeros e assim por diante, tá? Então, a minha quantidade de zeros, ela é igual ao meu expoente. Isso para nosso caso aqui em especial, que é potência de base 10, ok? Então, eu tenho aqui, ó, um exemplo. 10 elevado à 10ª potência é igual a 1 bilhão, é 10 bilhões, tá? 10.000.000.000 é igual a 10 bilhões, tá? Eu tenho 10 números zeros após o número 1. Já falei para vocês aqui, ó, outro caso que nós precisamos analisar no caso da notação científica é quando o expoente é negativo. Coloquei até esse exemplo para vocês na nossa aula anterior. 10 elevado a menos 1, o que eu faço? A minha base é o 10. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter a minha base. Qual que é o inverso do 10 aqui? Qual que é o inverso do meu 10 a menos 1? É 1 sobre 10 elevado a 1. Então, nesse caso, eu vou inverter a minha base. O meu 10, ele se torna um
décimo, 1 sobre 10. E o meu expoente 1 era negativo, então ele se torna positivo. Então, fica 1 sobre 10 elevado a 1, ou 1 décimo, tá? Nós já vimos isso na aula passada. Tenho aqui, ó, 10 elevado a menos 2. Então, eu vou inverter a minha base. O inverso de 1 sobre 10 elevado a menos 2 é o quê? É 1 sobre 10 ao quadrado, que é igual ao quê? A 1 centésimo. E assim por diante. Quando o meu expoente é negativo, eu inverto a minha base e transformo o meu expoente em positivo, tá? Gravem muito bem isso daqui, que nós vamos utilizar muito para nossos próximos exercícios. Então, tem um resuminho aqui, ó. Observe quando o expoente é negativo, as casas decimais aparecem à esquerda do número, diferente de quando era positivo, ó. Quando ele é positivo, ele aparece à direita. Agora ele é negativo, ele aparece aqui, ó, à esquerda do número, 0,1. Aí eu tenho, ó, 0,01. 0,001, sempre à esquerda do número, ó, sempre à esquerda, no caso do meu expoente negativo. Veja também que a quantidade de casas decimais andadas para a esquerda, ó, casas decimais andadas para a esquerda coincide com o expoente da potência, tá? Então, nesse caso aqui, ó, não é a quantidade de zero, é a casa decimal. Aqui no caso, ó, eu tenho 10 elevado a menos 1, então é igual ao quê? A 1 sobre 10, que é 1 décimo. É uma casa decimal após a vírgula. Tá, ó, uma casa decimal. Aqui, ó, 10 elevado a menos 2 são 2 casas decimais após a vírgula. 10 elevado a menos 3 são 3 casas decimais após a vírgula. E assim por diante, ok? Então, nesse caso, é a quantidade de casas decimais após a vírgula, tá? Casas decimais andadas para a esquerda coincide com o expoente da potência. E a quantidade de zeros à esquerda do número 1 coincide, portanto, com o número do expoente. Aí eu tenho aqui a potência, 10 elevado a menos 10 é igual a 0,000001. Se vocês contarem aqui, ó, nós teremos 10 casas após a vírgula, tá? 10 casas decimais. Então, ó, 3, 6, 9, 10. Nós temos 10 casas após a vírgula, tá? Tem aqui alguns exemplos, ó. O exemplo A, eu tenho o número 0,000034. Como que eu escrevo esse número bem pequeno? Vocês podem perceber, ó, é um número bem pequenininho, 0,000034. Então, o que eu preciso fazer para escrever esse número pequenininho em notação científica? Preciso fazer o seguinte, ó, se os zeros estiverem, eu coloquei um texto aqui, né? Mas eu vou partir do resumo para deixar bem mais simples para vocês. Então, ó, no caso aqui da letra A, que é onde eu estou agora. Onde eu estou agora trabalhando, ó, letra A. Aqui. Se os zeros estiverem à esquerda do número, ó, os zeros aqui nesse caso, eles estão à esquerda do número, tá? Aqui, ó, os zeros estão à esquerda do número. O expoente é negativo e coincide com a quantidade de zeros. Então, se os zeros estiverem à esquerda, no caso dos números muito pequenos, como é esse exemplo aqui, 0,000034, o expoente é negativo e coincide com a quantidade de zeros. Então, vamos lá. Quantos zeros eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, confere. O meu expoente é negativo e ele coincide com a quantidade de zeros, menos 6. Então, ficou aqui, ó, 3,4 vezes 10 elevado a menos 6. Aí, nós temos aqui, ó, na letra B, do caso de expoente, o expoente positivo. Agora, quando andamos casas decimais para a esquerda, ó, quando andamos casas decimais para a
esquerda, o expoente da base aumenta a quantidade de casas andadas. Então, aqui, ó, nós temos após o número, nós temos, ó, 3, 6, 9 números zeros. Então, nós vamos andar as casas decimais. Então, 134 milhões aqui, ele é a mesma coisa, bilhões aqui no caso, 134 bilhões, ele é a mesma coisa que 134 vezes 10 elevado à nona. Basta contar a quantidade de zeros, tá? Nós temos aqui, ó, 3, 6, 9 zeros, então fica 134 vezes 10 elevado a 9, ok? Então, no caso 2, dos números estarem aqui, ó, à direita do número, tá? Basta contar a quantidade de zeros. Para os números bem maiores, tá? Então, pessoal, essa daqui foi só uma introdução, foi um apanhado geral sobre notação científica. No próximo vídeo, eu vou resolver alguns exercícios com vocês para auxiliá-los a entender melhor o conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar lá no grupo de estudos ou me chamar no privado que eu atenderei vocês durante a noite, tá bom?